Boa noite. Terapia ou hipnose? Qual será que é melhor? Os objetivos será que são os mesmos? E os riscos, hein? Mas o que interessa mesmo é o resultado. Como é que é numa terapia e o que é esperado de resultado numa hipnose? A live de hoje está começando. São 22 horas e 4 minutos do dia 16 de setembro de 2019. E com muita alegria eu recebo você pela primeira vez na página do Facebook, a minha página profissional, que se chama Psico Sandra Sepúlveda, para falar sobre este tema que tem sido bem recorrente com as perguntas que muitas pessoas têm me feito, inclusive as pessoas que eu atendo. Então, é sobre isso que nós vamos conversar em torno de uns 30 minutos, 40 minutos hoje. Então, seja muito bem-vindo, sente-se confortavelmente, se acomode, pegue seu copo d'água e vamos lá. Eu vou começar com uma história, um conto, que se chama O Sentido da Vida. É desse livro aqui. Como atirar vacas no precipício. Mas essa história não é para hoje. A história de hoje é O Sentido da Vida. Imagine uma lagarta. Passa grande parte da vida no chão, olhando os pássaros, indignada com a sua forma. E ela pensa: sou a mais desprezível das criaturas, feia, repulsiva, condenada a rastejar pela terra. Um dia, a natureza lhe pede que faça um casulo. A lagarta se assusta. Jamais fizeram um casulo antes. Imagina que está construindo seu túmulo e prepara-se para morrer. Embora indignada com a vida que ela levava, ela reclama a Deus. Quando eu finalmente parece que me acostumei, o Senhor me tira o pouco que tenho. Desesperada, tranca-se no casulo e aguarda o fim. Alguns dias depois, vê-se transformada numa linda borboleta. Pode, enfim, passear pelos céus e ser admirada pelos homens. Surpreende-se, então, com o sentido da vida e com os desígnios de Deus. Essa história, ela fala exatamente do sentido do processo terapêutico, que eu estou chamando de terapia, como o sentido da hipnose, que na verdade é a hipnoterapia. O sentido de ambas é, de fato, transformar, tirar a situação de lagarta e proporcionar a situação de borboleta. Então, quando a gente fala, em primeiro lugar, dos objetivos de uma terapia e de uma hipnose, a gente está falando que eles convergem para o mesmo ponto, ou seja, aquilo que é um problema para você hoje se transformar em algo mais leve ou, inclusive, você descobrir a solução. Então, quando a gente trata de objetivos, não dá para a gente distinguir entre a hipnose e a terapia, ou a psicoterapia. Eu estou usando os dois termos genéricos, né, que é o processo terapêutico e hipnose. Mas, na verdade, existem algumas determinações aí que são importantes a gente conversar agora. Por que que eu posso falar sobre esse tema em primeiro lugar? Vocês que já chegaram, muito boa noite. Muito bom tê-los aqui ao vivo. Eu sei que algumas pessoas não estão ao vivo, mas vão assistir o vídeo depois. Então, também para vocês que estão me assistindo depois e não mais ao vivo, muito obrigada pela audiência. Bom, quem está ao vivo e puder me dar um ok, só colocar assim se está tudo ok, imagem e som, eu agradeço para a gente tocar aqui e eu ficar mais tranquilo, tá? Bom, eu posso falar para esse tema porque justamente eu tenho as duas especializações. Eu sou psicóloga de formação e sou hipnoterapeuta. Dentro da hipnose, né, a gente destaca duas linhas principais, que na verdade são as duas linhas que existem no processo da hipnose. A primeira é a hipnose clássica, ou seja, a gente chama de hipnose clínica. E a segunda, que é segunda porque veio depois, é a hipnose ericksoniana, que o criador dela foi Milton Erickson.
Então, dentro da minha formação, hipnose é uma formação, uma especialização que a gente faz depois de uma formação acadêmica. E você nem precisa ser psicólogo para ser hipnoterapeuta. Se você fizer um curso, você consegue a titulação de ser hipnoterapeuta. Mas eu sou tanto psicóloga como hipnoterapeuta. Minha primeira formação em hipnose foi a ericksoniana. E agora, em julho, eu me formei dentro do que a gente chama de hipnose clássica, pelo protocolo da Omni. E é basicamente sobre o protocolo da Omni, sobre isso que eu estou chamando de hipnose clássica, que a gente chama também de hipnose clínica, que a gente vai conversar sobre essas questões de eficácia, de riscos, de duração, de valores, enfim, para a gente esclarecer bem o que são essas duas grandes linhas de transformação do ser humano. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho nas mãos, de fato, técnicas muito poderosas. E como eu digo sempre, né, não é possível que a gente, num mundo tão moderno, com coisas tão rápidas, a gente ainda tenha uma formação e um conhecimento de 1900, né, da época de Freud. Não, isso veio muito, muito atualizado. Mas, infelizmente, toda essa atualização das tecnologias da mente, elas não chegam para a questão da formação, né? Um psicólogo, ele não tem acesso a quase nada dessas técnicas que, por exemplo, eu tenho, e muitos outros colegas também têm, porque continuam se formando e se especializando. A hipnoterapia é uma delas. Eu acredito e desconheço, né, que não tem nenhuma faculdade hoje que tenha psicologia e que tenha uma cadeira dentro dela que se trate de hipnoterapia. Porque eu mesmo, né, minha formação foi pela base da psicanálise, que é Freud, e Freud foi uma pessoa que foi um hipnólogo que condenou o uso da hipnose. E eu me formei a partir disso, entendendo que essa hipnose clássica era uma hipnose que não funcionaria para grande parte da população, ou seja, ele dizia que só para 10% da população, e que os efeitos dela não eram duráveis, não se mantinham ao longo do tempo. Então, hoje, dentro da formação da psicologia, é isso que a gente vê. E eu, conversando com uma pessoa que eu atendo nos Estados Unidos, e que fez toda a formação lá, me disse exatamente a mesma coisa, que dentro da matéria que ele escolheu para fazer realmente conhecimento, psicologia, ele aprendeu exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, que hipnose clássica não funciona e que, portanto, foi por isso que Freud a abandonou. Então, eu tinha realmente muito preconceito sobre isso, que, inclusive, eu vou defender para vocês como sendo altamente eficaz. Mas vamos lá, né? Como que a gente diferencia, basicamente, de uma forma bem rápida e simples, os efeitos de uma terapia e os efeitos quando a gente trabalha a hipnose clínica, a hipnoterapia? Eu trouxe aqui, isso não é uma aula de culinária, mas eu trouxe uma cebola. Todas vocês conhecem cebola, é um dos temperos brasileiros, né? Cebola e alho. E eu gosto muito da cebola porque ela é muito, ela se presta a uma analogia muito precisa com a questão da mente. A mente também é assim. Isso que a gente vê com essa casca mais forte aqui é o que a gente chama de mente consciente. Então, se a gente tira a casca, a gente logo vai encontrar a parte, de fato, que é a parte que a gente, né, come, a parte comestível. Essa partezinha aqui é o que a gente chama de mente consciente, e o resto todo é o que a gente chama já de mente subconsciente, pela terminologia do modelo da mente de Gerald Kein, que foi um dos criadores da hipnose, essa que eu vou apresentar para vocês, do protocolo Omni, tá? Dentro do Freud, isso é consciente, e isso que está aqui embaixo chama-se pré-consciente. E a terceira outra parte da mente, tanto para as duas linhas, é o inconsciente, que seria como se fosse a semente disso, né? A formação dessa cebola. Bom, mas além de se prestar para isso, para o modelo da mente, a cebola também vai se prestar para servir para a gente de como é que funciona uma terapia
de como se funciona o processo de hipnose. As duas, como eu falei, têm o mesmo objetivo. Mas a forma de funcionar e de proceder é bastante diferenciada. E aqui eu vou tomar como terapia todas as linhas clássicas que a gente estuda dentro de uma faculdade, por exemplo. Vou pegar Gestalt, vou pegar psicanálise, vou pegar psicologia analítica, que é de Jung e de outros, vou pegar a bioenergética, vou pegar psicodrama, e vou pegar até a psicologia transpessoal, que é a última linha, é a quarta onda. Ah, a gente pode pegar também a terapia cognitivo-comportamental, que basicamente funcionam dentro do mesmo esquema. Terapia, qual é o processo? É chegar até a modificação do comportamento. Através do quê? Da análise de como está o processo mental, de como está o funcionamento da mente. E para isso, no processo de terapia, o terapeuta ou psicólogo, ele vai descascando, ele vai tirando camadas dessa cebola. Então, eu vou tirando essas camadas para quê? Para ir chegando cada vez mais perto da solução dessa questão, do entendimento dessa questão. Então, é assim mesmo, né? É a unha. A gente vai tirando camada por camada. A cada sessão que a pessoa vem, é como se a gente trabalhasse uma parte da camada ou a própria camada. Não sei se está muito claro, só um pouquinho, deixa eu ver se melhora. Não sei. Bom, vamos lá, vamos erguer aqui. Então, eu vou tirando camada. Isso se chama, quando eu falei que ia fazer uma analogia, uma metáfora da cebola, uma pessoa me disse assim, entendi, é porque seja na terapia, seja na hipnose, a gente chora. Pode ser também, espero não chorar com você aqui enquanto eu descasco essa cebola. Mas a gente vai tirando camada a camada. E essas camadas vão sendo postas de lado. Então, eu vou chegando mais perto da questão e modificando, ok? Agora, quando eu vou para um processo de hipnose, a hipnose, ela é um pouco diferente desse processo de tirar a unha, né? Ele usa, sim, a ferramenta que é a própria hipnose, que é um processo em que a pessoa entra num transe para quê? Então, a gente vai imaginar que o processo da hipnose, o transe, é como se fosse essa faca aqui. E o que eu faço, então, neste modelo? Eu simplesmente vou e chego mais à raiz do problema rapidamente. Eu já abro imediatamente todas as camadas. E chego aqui, ó, que a gente pode chamar a raiz, a causa. Tirado isso, né, aberta a cebola dessa forma, ela apodrece muito mais rapidamente do que quando eu vou tirando aos poucos. Conclusão. O processo da terapia, como da hipnose, a primeira grande diferença é o tempo em que eu tenho para fazer um processo de terapia, que é muito, muito mais longo, do que quando eu vou com a hipnose e uso uma ferramenta que vai direto ao ponto e me dá o que eu preciso. Ou seja, eu descubro a causa, retiro a causa. Retirada a causa, eu vou e coloco a solução do problema. Então, dentro disso, a gente pode comparar que o processo da hipnose clínica é um processo que é cirúrgico. Eu vou realmente focado direto no ponto. O processo já terapêutico, né, de uma terapia, de uma psicoterapia, eu não estou falando das terapias holísticas, mas estou falando dentro das psicoterapias. São mais camada a camada. Eu vou retirando, né, pouco a pouco a camada. Às vezes eu não consigo chegar aqui. Por quê? Porque aqui é uma parte muito interna. E aí a gente vai usar de novo o modelo da mente, para explicar para vocês. Esse iceberg é um iceberg que eu uso bastante, porque ele é extremamente explicativo e elucidativo. Então, aqui na ponta é a casca da cebola, é o que a gente chama de mente consciente, que corresponde a 5%, é a mente que pensa. Então, todas as terapias que levam um processo reflexivo de pensamento, elas estão trabalhando aqui, ó.
nessa camada. É a camada que a gente fala, entendi. É aqui, ó, é consciente, é onde a gente pensa, onde a gente entende. Tanto é que aqui está a mente racional, a parte da mente analítica, que fazem todos esses processos mentais. A terapia cognitivo-comportamental, ela fica bem aqui, bem nessa mente aqui, que principalmente pensa. Já quando a gente está retirando as outras camadas, a gente está trabalhando aqui, ó, na mente subconsciente ou na mente pré-consciente e inconsciente para Freud. Então, ela é abaixo, né, da linha aqui, que é a linha da água do mar. Ela já fica aqui com mais dificuldade de acesso, porque eu tenho que vencer a barreira da água. O processo terapêutico, ele faz isso? Faz. E a hipnose faz? Faz. Mas de uma forma muito mais direcionada. É como se a terapia fosse algo paliativo e a hipnose fosse algo cirúrgico. Essa é a grande diferença. Por isso que eu me apaixonei, de fato, pela essa hipnose clínica, ou hipnose clássica, dentro do protocolo da Omni. Porque a gente consegue, num tempo muitíssimo curto, chegar até lá no fundinho desse iceberg e fazer esse processo, retirar a parte dessa cebola que eu quero, a parte central dela, o que sustenta todas as outras camadas. E quando eu faço isso, realmente o resultado fica muito mais rápido. Para vocês terem uma ideia, mesmo com todas as tecnologias da mente que eu trabalho, que realmente elas conseguem chegar mais embaixo que a maioria, né, das terapias clássicas, ainda assim, dentro da hipnose clássica, é como se eu tivesse mergulhado ainda mais fundo. Aqui é como se eu tivesse dado um mergulho de snorkel, aquele equipamento que vai lá e eu prendo a respiração e vou lá para baixo. Aqui é como se eu realmente tivesse mergulhado de cilindro, ou seja, eu de fato tenho ar para ir bem mais fundo, tenho equipamento para ir mais fundo. E, portanto, quanto mais fundo eu vou, mais eu chego perto da causa, daquilo que de fato originou toda a problemática. E a gente sabe que não são necessariamente os eventos causadores do nosso problema, seja físico, seja emocional, seja mental, seja energético, ou realmente o que causa os problemas é a forma como a gente interpreta isso, como a gente entende tudo isso que está acontecendo com a gente. E isso dá todas as outras camadas que a gente vai fazendo para proteger. Porque um dos princípios básicos dessa mente subconsciente é realmente manter a proteção. E junto com a proteção, criar uma trilha que são os nossos hábitos, que é aquilo que a gente chama de piloto automático. Então, as pessoas que eu atendo, elas estão acostumadas a me ver falar da seguinte maneira: imagine o cérebro uma floresta. E você vai lá, iniciando um primeiro comportamento, um primeiro roteiro em direção à resolução de um problema, é como se você, dentro dessa floresta, traçasse uma picada. Vou lá e monto uma picada. Vou com meu facão e abro uma picadinha. Ou seja, uma pequena trilha estreita para eu chegar até onde eu quero. Vamos supor que seja naquele rio, ok? Aí, o que a mente faz? Uma mente que a gente sabe que é extremamente brilhante. A mente, ela tem o que a gente chama de ociosidade, ou seja, economia de energia. Nossa mente é mais inteligente que o celular, porque o celular agora vem na opção de se você quer economizar energia. A gente vê com isso ó, de fábrica há milênios. A gente sempre vai pegar o mesmo caminho, por quê? Para economizar energia. Por quê? Porque é mais fácil abrir outra picada ou percorrer aquela que já está aberta. É mais fácil, é menor o gasto de energia quando eu vou no mesmo caminho. E é por isso que a gente cria os hábitos, que estão aqui também, ó. Hábitos. É por isso que nós criamos os hábitos. Para quê? Para realmente já economizar energia. Eu não preciso mais pensar naquilo, aquilo já está no piloto automático. E eu sigo a vida assim. Então, é o que eu brinco. Nossos hábitos, muitas vezes, hábitos inclusive nocivos,
pensamentos ruins, crenças negativas, elas já estão como se fossem não uma trilha, nem uma picada dentro do nosso cérebro. É como se fosse uma bandeirantes, 5 pistas. Agora você faz ideia, é covardia, né? Chego lá diante da mesma situação, o que que meu cérebro faz? Automaticamente me joga para 5 pistas da bandeirantes. E eu percorro isso rapidamente. E muitas vezes a gente diz, putz, mas eu não queria ter feito isso, não era isso que era esperado. Mas quando eu vou perceber, já estou lá. É o meu piloto automático, é aquilo que já está traçado no meu cérebro. Ok. E aí eu procuro uma psicóloga, por exemplo, eu, que tenho as 2 ferramentas. E aí, o que a gente pode fazer? Dentro de um processo terapêutico, vamos dizer, normal, a gente vai criar picadas diferentes em direção àquele mesmo rio. Então, a gente vem para o processo terapêutico, entende, sente, compreende o que a gente sente dentro do que a gente entende, começa a investigar quando que isso começou na sua vida, como foi que começou, como estava a sua vida quando estava isso acontecendo, o que você se lembra de mais antigo a respeito disso. Então, a gente vai conectando essas 2 mentes através de perguntas e através do seu processo reflexivo, mente consciente. E aí, assim, a gente monta como se fosse um quebra-cabeça, entende? E aí a gente começa a estabelecer outros rumos em direção a um comportamento mais adequado, em direção a um sentimento mais adequado, ou mesmo a um pensamento mais adequado. Então, é como se a gente juntos, paciente e o psicólogo, formassem outras trilhas. E aí a pessoa vai embora para casa, e qual é a grande tarefa dela? Seguir nessas trilhas uma próxima vez. Então, a pessoa, no processo terapêutico, ela faz a primeira orientação que nós damos. Observe-se. O processo terapêutico não acontece só aqui nesta sessão, ele acontece o tempo todo na sua vida. Aqui a gente faz um trabalho grande, mas você tem que percorrer essa nova trilha que nós estamos criando conscientemente todos os dias, ou todos os momentos que aquela situação se impuser para você. Porque se você não estiver prestando atenção, não estiver observando, não estiver num estado consciente de presença, o que você vai fazer? Você vai cair nas 5 pistas da Bandeirantes, inevitavelmente. Então entendi. A gente vai tirando camadas, ok? E já dentro de um processo da hipnose, ou hipnose clínica, ou hipnose clássica, ou hipnoterapia. É confuso, né? Para quem não é da área, é um monte de nome que primeiro a gente tem que se familiarizar com tudo isso para depois poder fazer uma escolha. É complicado mesmo. Porque hoje a gente tem muitas opções. Se você vivesse em 1900, seriam pouquíssimas opções. Talvez o padre, talvez o amigo. Se você morasse na Europa, talvez Freud. Mas era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente está com 120 anos aí de diferença e muita coisa já foi acrescentada em possibilidades de acelerar o seu processo de transformação. E é para isso que a hipnose se presta, um acelerador, um catalisador, o fermento da sua receita que vai acelerar a sua transformação. Não é, vejam bem, eu comecei lendo a história da lagarta, que não se sentia bem, foi para o casulo e virou borboleta. A hipnose não é chegar como aquela historinha e abrir o casulo da borboleta, ou seja, tirá-la antes de estar pronta. Isso não é proposta da hipnose. A hipnose só vai fazer aquilo que de fato você está com a sua mente pronta. Mas é uma ferramenta poderosíssima, porque eu digo o seguinte para as pessoas. A hipnose vai fazer o seguinte: antes, na terapia, a gente ia lá com o facão, abria a picada para você passar fazendo um novo comportamento. A hipnose é como se a gente chegasse com um monte de maquinários, já prontos para derrubar a árvore, vir uma outra máquina recolhendo todas as árvores derrubadas, ou seja, limpando aquele caminho, uma outra já pondo pedregulho, uma outra já asfaltando. Então, eu já tenho, ao mesmo tempo,
em 3, 4 horas, que é o processo que dura uma sessão de hipnose, uma estrada pronta para você percorrer. E aí você pode me perguntar, entendi, Sandra, mas o que acontece com aquela outra Bandeirantes lá, as 5 pistas? Eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui, né, Michael, meu amigo da Omni, que nem é daqui, é do Paraná. A Bandeirantes, as 5 pistas da Bandeirante, é o que liga o interior a São Paulo, tá? Então, é muito percorrida por a gente aqui do interior que vai lá para a capital, vai lá para São Paulo. Então, eu sempre uso essa metáfora para o pessoal daqui. Mas, de fato, o que acontece? Essas 5 pistas da Bandeirantes é como se eu também fosse com o maquinário lá e quebrasse todo o asfalto. Então, mesmo que eu queira percorrer aquela estrada antiga, que já era meu hábito, que já era piloto automático para mim, vai ficar mais difícil. Por quê? Porque ela não está com tanta facilidade de transitação. Ah, Sandra, entendi. Então, a hipnose, ela faz outra estrada, tão boa quanto. Isso, legal. E destrói a anterior? Sim. Totalmente? Não. Não é totalmente. Por quê? Porque se você decidir percorrer essa estrada toda quebrada com asfalto, toda complicada, você pode. Por quê? Porque mesmo você sabendo que você tem uma estrada lá já programada, para você circular com mais facilidade, que é o comportamento que você quer, ainda assim, você pode, por escolha, por vontade própria, percorrer aquilo que está estragado, que ainda não está bom. E por isso, por que a gente faz isso? Porque pode ser que tenha algum ganho em fazer isso. E parte do nosso processo é descobrir se você vai ter esse ganho ou não. Para quê? Para ficar claro para você que se você estiver percorrendo algo que já está estragado, que já faz parte do seu passado, isso se deve a algo que você precisa olhar. Porque tem uma estrada pronta lá para você percorrer. Então, quando a gente compara em termos de efetividade de processo, eu posso garantir para vocês, por toda a experiência que eu tenho, que de fato, dentro da hipnose clínica, dentro da hipnose clássica, a gente consegue um avanço tremendo em termos de velocidade. E aí você pode me perguntar, tá, até aqui tudo legal, objetivos iguais, forma de funcionar diferente, o tempo da hipnose é infinitamente menor do que o tempo da hipnose da terapia? Sim. E para que serve uma, para que serve outra? Eu posso, de fato, ter um problema e eu busco, tanto faz, se eu busco um hipnoterapeuta ou um psicoterapeuta? Sim e não. Tem algumas questões que são mais indicativas para você buscar uma psicoterapia. Tem outras questões que podem ser mais indicativas você buscar um processo de hipnoterapia, porque a resolutividade é muito maior. Então, vamos ver quais são essas questões para você buscar uma psicoterapia. Por exemplo, luto. Luto, quando surge alguém que me busca para tratar um luto, uma perda de uma pessoa querida, ou mesmo a questão de um emprego, ou posição, ou família, ou seja, qualquer situação que signifique luto, perda, muito provavelmente, se não tiver outras questões que eu vou mencionar daqui a pouco, eu vou indicar uma psicoterapia. Que faz parte isso, dar uma acolhida, dar uma sustentada, dar um equilíbrio emocional para aquela pessoa. Ah, Sandra, mas eu estou falando de um processo de perda que é a 4ª vez que me acontece. Toda vez eu tenho um amigo e daqui a pouco acontece algo e eu sinto que eu perco esse amigo. Pode ser porque ele viaje, mude de cidade, pode ser que aconteça alguma complicação, pode ser que aconteça alguma situação entre nós que seja uma situação problemática, mas o fato é que eu sempre perco alguém. Estou em luto porque acabei de perder mais a 4ª vez um grande amigo. Ok, nesse caso, o ouvido da gente escuta o quê? Epa, 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 nós estamos falando não só de um processo de luto, nós estamos falando de um padrão, está acontecendo sempre desta maneira na minha vida. Então, além de dar uma acolhida, a gente precisa, dentro da hipnose, buscar
algo que está mais profundo. Existe alguma programação aí que está fazendo com que você percorra aquela estrada ali sem você querer, de forma muito frequente. Então, a gente pode também indicar uma questão da hipnose para trabalhar isso. O que mais que pode ser trabalhado dentro da psicoterapia, que é mais indicada a psicoterapia do que a hipnoterapia? Todas as situações que são situações de desenvolvimento. Estou querendo buscar uma profissão, ok? Estou querendo fazer uma transição de carreira, ok? Então, esses momentos são momentos que a gente indica uma psicoterapia, porque dentro de todas as ferramentas que ela tem, ela é melhor do que uma hipnoterapia, porque hipnoterapia tem um objetivo muito preciso, eu falei para vocês, é cirúrgico. Eu vou lá para buscar a causa, resolver e construir a solução. No caso desses que eu estou falando, não envolve exatamente construir uma solução, mas sim percorrer um caminho. Toda vez que eu preciso percorrer caminhos, melhor uma psicoterapia. Toda vez que eu preciso ir para a solução, quanto mais rápido, melhor, melhor a hipnoterapia. Ou seja, quais os casos altamente indicados para hipnoterapia? Compulsões, as disfunções sexuais, tanto masculinas como femininas. A hipnoterapia é excelente. Como vocês sabem, eu sou especialista em sexualidade humana. Então, a hipnoterapia é uma chave tremenda para todos os tipos de disfunções, inclusive as perversões, inclusive as compulsões sexuais, vícios, né, que a gente também tem todo um quadro compulsivo. Dentro da obesidade também existe uma compulsão. Então, são sintomas que são muito, muito efetivos quando a gente trabalha através da hipnose. E não é tão bom quando a gente trabalha no processo de psicoterapia. Por quê? Porque como psicoterapia, eu vou lá camada por camada, você imagina uma pessoa com compulsão, com vício. É muito complicado. A cada camada é uma sensação de fracasso, porque eu não cheguei onde preciso chegar. Então, eu preciso de alguma coisa rápido, para de fato a pessoa se sentir novamente potente. O que a gente fala que a principal coisa que um processo de hipnose dá é o controle da própria vida. Ou seja, as pessoas com compulsão, com dificuldades em vícios, têm exatamente essa sensação de descontrole. É mais forte que eu não consigo evitar. Ou seja, eu viro e mexo, estou lá na Bandeirantes. Então, não adianta ficar construindo picadinha para ela. Eu preciso construir uma estrada longa, larga, para que ela, de fato, consiga ter sustentação quando ela vai evitar aquele hábito, aquela compulsão que ela tem. Outra coisa, nas disfunções sexuais, por que é interessante o processo de hipnoterapia e não o processo de terapia, mesmo que seja terapia cognitivo-comportamental, que dentro das disfunções é a mais indicada. Por quê? Porque nas disfunções sexuais, normalmente, eu tenho histórias de traumas, de interpretações traumáticas lá atrás. É aqui embaixo. E aí, dentro de um processo clássico, eu não consigo atingir aqui embaixo. Agora, dentro de um processo de hipnoterapia, eu consigo. Então, as disfunções são altamente indicadas por causa disso. Porque eu consigo chegar até a primeira vez que isso aconteceu. A primeira vez que isso aconteceu não significa que foi a primeira vez que aquele trauma aconteceu. Porque, às vezes, aquilo lá é só quando o copo derramou. A situação está muito, muito, muito lá atrás. Bom, outra coisa que a hipnoterapia resolve absurdamente e que a gente não tem essa ferramenta dentro da psicologia, dentro das psicoterapias, é o manejo da dor. Seja a dor de fibromialgia, seja a dor de burnout, seja a dor de quimioterapia, seja a dor dos processos todos de doenças crônicas que causam dor, a hipnose é excelente, excelente. Por quê? Porque ela consegue te dá o controle disto também. Não sei se vocês sabem, mas muito lá atrás, a hipnose ela foi muito utilizada para cirurgias, para a pessoa, de fato, poder ir para a cirurgia e não ter tanta dor. Você consegue regular o quanto que está saindo de sangue, sua pressão e o nível de dor. Por quê? Porque tudo isso é controle a nível de mente.
mesmo que sejam funções cerebrais, funções do corpo, ainda assim sua mente consegue monitorar isso, intensificar. Então, dentro desse processo, a gente não consegue, numa terapia, fazer o manejo da dor. A gente realmente precisa de uma técnica que vá aqui embaixo, para a gente instalar o que a gente chama de um interruptor, que a própria pessoa vai acionar, como se ela estivesse tomando, de fato, um analgésico. Às vezes a gente não reduz 100% a dor, mas a gente dá um alívio muito, muito grande. E aí a gente diminui a quantidade de necessidade de analgésico para dar conta daqueles sintomas todos, né? Daquela dor toda. Então, dentro disso, é altamente recomendável todos os processos de dor que se use a hipnoterapia. A gente pode até ir na causa, entender o que foi, mas a gente também tem condições de dar um ferramental para a pessoa, para ela mesma, sozinha, na casa dela, fazer esse manejo da dor, fazer esse controle do nível da dor. Então, dentro disso, muitos hospitais agora têm usado, inclusive, o processo da hipnose para fazer cirurgias odontológicas, parto, e aí você vai falar, nossa, mas a pessoa fica como? Pois é, o mais incrível é isso, que quando você está dentro de um transe hipnótico, todas essas mentes continuam ativas. Não é porque você está acessando camadas desta mente aqui subconsciente que você deixa de estar consciente. Isso tudo é o iceberg, isso tudo é você. O que você faz dentro de um processo de hipnoterapia é tomar consciência mais clara de todas essas suas partes e poder focar aonde a gente está sugestionando, aonde a gente está dirigindo você. Então, dentro disso, a gente começa a ter muita clareza do quanto a nossa mente é poderosa e do quanto a gente é sustentado por padrões, formados lá atrás, né? Desde a nossa concepção, lá da nossa gestação, primeiro trimestre, até mais ou menos 6, 7 anos. É isso que é a nossa base. E a gente tem um ferramental hoje para conseguir estar acessando exatamente aquele evento que é o responsável. Primeiro, a primeira pecinha do dominó que a gente vai bater e derrubar todas as demais. Então, dentro disso, né, a gente está com algumas indicações muito precisas. E depressão, Sandra? E ansiedade, né? Vocês sabem que eu tenho um canal com a minha sócia, a Inês Martins, que é terapeuta, que se chama Chega de Medo e Ansiedade. Eu sou especialista também na questão da ansiedade. Então, eu diria para vocês assim, nós, enquanto especialistas, a gente também faz a mesma indicação. Um processo que trabalha esta mente aqui é um processo que, de fato, resolve a ansiedade. Dentro do consultório, eu trabalho dentro da hipnoterapia. Nesse outro trabalho que eu tenho com a Inês, o Chega de Medo e Ansiedade, a gente trabalha toda a questão da ansiedade em 21 dias. Por quê? Porque a gente também usa da hipnose. Então, é todo um esquema que a gente faz para poder acessar mente consciente alinhada à mente subconsciente. E harmonizando aqui, que tem a ver com o nosso sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. Isso tudo começa a funcionar integrado. Então, você alcança o estado de saúde, o estado de qualidade de vida. E aí você realmente se sente transformado. E os riscos, Sandra? Eu ouvi falar muito de hipnose, mas eu sei que dentro da terapia, como a gente vai camada por camada, o risco é mínimo. E aqui? O risco é grande, né? Não, não é bem assim. Por quê? Porque, na verdade, o estado de transe hipnótico, que é o termo técnico que a gente usa, você entra e sai todos os dias, várias vezes por dia. A história que eu estava começando a contar para vocês no início dessa live, que se chama O Sentido da Vida, dentro desse estado, você podia já estar num transe hipnótico. Você se aprofundou, entrou dentro da história, isso já é considerado um transe. De que nível? Leve, bem aqui, bem no começo. Você fechou os olhos, você está num transe hipnótico leve.
Você está escutando uma música, está falando a alguém que tem autoridade sobre você, o pastor da igreja, o padre, uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você admira, você está em transe. Então, por isso que estar no processo da hipnoterapia é um processo altamente seguro, porque toda hipnose, a gente diz, é uma auto-hipnose. Antes da sugestão entrar em você, você está se autossugestionando. Você que está liberando a passagem para aquilo entrar ou não entrar em você. Agora, dentro da hipnose, você tem controle com o que vai entrar ou não. Mas, quando a gente está lá, criança, a gente não tem controle. A gente está com isso que a gente chama de fator crítico, que é como se fosse o guardião dessa mente subconsciente, bem aqui embaixo. Então, muita coisa a gente vai, de certa forma, absorvendo sem ter controle sobre isso. Já quando você está adulto, decidiu fazer a técnica, sabe onde você quer chegar, confia no profissional que está junto de você, você diz isso. Eu aceito as sugestões. Se você aceita, você está no controle. Não somos nós, hipnoterapeutas. É sempre a pessoa, porque toda sugestão é uma autossugestão. Eu só recebo aquilo que eu digo. Ok, pode entrar. Então, o risco de estar no processo de hipnose é zero. É o mesmo risco de estar no processo terapêutico. Eu diria até que é menos arriscado ainda, porque a gente prepara muito melhor um processo de uma hipnose, de uma sessão de hipnose, do que de uma sessão normal de terapia. Por quê? Porque como a gente está trabalhando aqui, a gente nem fala daqui. Agora, quando você vem marcar para uma sessão que você vai fazer hipnose para descobrir a causa daquele problema, a gente te explica tudo isso daqui. Então, você se sente absolutamente seguro e consciente do passo a passo que nós vamos fazer. Diferente muito de um processo, às vezes, terapêutico, que o psicólogo, o terapeuta, o psicoterapeuta, não te explica como é o passo a passo, não te explica que áreas da mente estão atuando. E aí, você fica sem saber, mais vulnerável do que você imagina numa terapia. Ah, mas e o risco de não voltar? Vou lá e não vou voltar. Bom, a gente sempre diz assim, trabalhar com hipnose é igual trabalhar realmente no mergulho. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente mergulha de cilindro, a gente não pode mergulhar sozinho. A gente sempre vai em dupla. E dentro desse processo, a gente também está em dupla. É você e o hipnoterapeuta, juntos. Aconteceu qualquer coisa, o hipnoterapeuta vai te submergir, vai botar você para cima. Da mesma forma, porque você não está dormindo, você não está entorpecido, você está no seu controle, a sua mente consciente está presente. Então, não tem como você ir para um lugar que está dentro de você e não voltar. Porque você está, se você vai acessar seu banco de memória. Você não vai se perder num passado, porque isso tudo pertence a você, é do seu mundo interior. Esse iceberg é o seu iceberg. É só você que controla ele, é só você que tem acesso a ele. Não tem como você se perder nisso. Ah, mas a pessoa fez hipnose, como eu ouvi uma história. Eu tenho medo, Sandra, eu tenho muito medo, porque eu ouvi uma história e eu não só ouvi, como eu de fato acompanhei. É uma pessoa que foi para o processo, eu não sei exatamente com que tipo de profissional, né, que protocolo que esse profissional seguia, mas foi, e a pessoa meio que ficou tantã, ficou fora da casinha. Parece que nunca mais voltou. Bom, aí a gente está falando de uma outra questão. Se a gente trabalha com doenças mentais, como, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, borderline, a gente tem que ter outros cuidados. E talvez este profissional não tenha tido. Quando a gente trabalha com transtornos mentais mais sérios, é necessário que, além do processo de hipnoterapia, a pessoa esteja calçada neste acompanhar dentro da psicoterapia. Ou seja, são as duas coisas que ela precisa fazer. Ela pode trabalhar o processo de hipnose para descobrir, de repente, por que ela tem aquela alergia, e ela tem que trabalhar todas as questões deste transtorno mental, de aprender a se organizar no mundo através de uma psicoterapia. Então,
dentro dos transtornos mentais, a gente sempre diz, as duas coisas têm que estar associadas. Eu esqueci de falar uma coisa. As doenças, né, sejam elas de que nível forem, uma gastrite pode ser, a questão do câncer pode ser, no meu caso a asma, pode ser uma ansiedade, enfim, tantas doenças que são doenças físicas como doenças mentais, diabetes, devem e podem ser tratadas através da hipnoterapia. Por quê? Porque a gente diz, dentro do protocolo da Omni, que não existe doença psicossomática, porque no fundo, todas as doenças têm origem psíquica, ou seja, tudo que acontece dentro da gente está atrelado a essa mente aqui que sente. Onde estão as emoções? Aqui. Então, tudo que se diz respeito ao que acontece no nosso mundo interno tem o campo emocional envolvido. E através do processo da hipnoterapia, eu consigo acessar esse campo através da emoção. Então, no mínimo que a gente pode dar, quando a gente trabalha, por exemplo, uma questão de diabetes, né? Especialmente a diabetes que não é a origem genética e tudo mais, que tem essa origem emocional, a gente consegue, às vezes, devolver o estado de normalidade do seu nível glicêmico, para vocês terem ideia de como isso é possível. Agora, claro, né, não é só ir lá tomar a pílula mágica da questão da hipnose e fazer tudo que eu quero. Agora que eu já trabalhei minha diabetes na hipnose, eu posso comer a quantidade de açúcar que eu quiser. Ou agora que eu trabalhei a minha obesidade na hipnose, eu não preciso fazer exercício, eu não preciso mais me preocupar com o que eu estou ingerindo, com o tanto de caloria que eu ingiro. Não, não é nada disso. Você, de alguma forma, tem que transcorrer aquela estradinha lá que nós abrimos através da hipnoterapia. Então, você vai ter condições de sustentar a sua qualidade de vida. E qualidade de vida envolve autocuidado, envolve, de fato, você saber o que você está colocando dentro de você. Porque senão é como se você fosse e percorresse aquela estrada lá, que era uma Bandeirantes e que ficou toda esburacada. Ou seja, eu, de fato, não transformei. Então, uma transformação, ela não só acontece dentro da hipnose, ela acontece 50% dentro da hipnose. E os outros 50% no seu dia a dia, no seu caminhar pela vida. Aí sim, a gente tem um processo totalmente completo. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Como é que fica a questão dos profissionais? Como é que eu escolho um terapeuta? Como é que eu escolho uma pessoa que trabalha com hipnose? Bom, eu sempre digo o seguinte, olhe sempre para a consistência da vida da pessoa. Vai lá, fuce o Facebook, veja o que essa pessoa, como essa pessoa é enquanto pessoa. Porque como eu faço qualquer coisa, eu faço tudo. É uma pessoa aplicada? É uma pessoa que de fato você sente com valores, com princípios, que tem a ver com os teus? Sim. Então você pode ir com mais tranquilidade buscar. Por quê? Porque de certa forma essa pessoa vai honrar aquela promessa que ela te fizer. Não, estou em dúvida, não sei. Então, pesquisa mais, pega mais informações dessa pessoa aí na sua cidade, ou mesmo pela internet, liga, conversa, tira suas dúvidas e aciona a sua mente subconsciente para você realmente sentir se você tem aquela firmeza de que eu posso ir nesse profissional e, de fato, ele vai me acompanhar antes, durante e depois. Uma das coisas mais importantes que tem, seja com qualquer tipo de produto ou com qualquer serviço, porque terapia e hipnose são serviços, é saber o pós-venda. Ou seja, essa pessoa vai continuar me dando suporte, mesmo depois que eu paguei, mesmo depois que já fechou o processo, eu vou conseguir contar com essa pessoa? Isso é o fundamental. Por quê? Porque se a pessoa estiver junto de você, de fato, for uma pessoa que compra a sua história, compra a sua questão, mesmo que dentro de um processo de hipnoterapia não fique totalmente fechado, ainda se descubra depois qualquer coisa, ela vai conseguir te dar conteúdo, te dar consistência, te dar continência para que você resolva isso mais definitivamente. Agora, se é uma pessoa que não vai te dar isto, bom, corre,
né? Corre por quê? Porque mesmo no processo terapêutico, tem gente que não está dando conta e não encaminha. Tem gente que está vendo que precisa de uma medicação, que precisa de uma avaliação de outro tipo de profissional e também não encaminha. Então, isso é muito complicado. Então, a gente tem que ter a certeza, a clareza de que aquele profissional, sim, vai estar do nosso lado. Porque, como eu falei para vocês, aqui é mergulho em dupla. Não dá para ir sozinho. Se você titubear que você vai e vai ficar aqui sozinho, não vá, né? Dá mais tempo, procura mais, para você ter realmente certeza de que essa pessoa vai ser seu acompanhante, independente do que aconteça, tá bom? Bom, agradeço a presença de vocês. Tô cheirando cebola aqui, tá? Uma coisa complicada. Se você tiver ainda alguma dúvida, alguma questão para colocar, diz aí. Muito obrigada, Lígia. Beijo grande para você. Tem uma coisa importante que eu não falei: valores de sessão. Você sabe que, pelo meu conselho de psicologia, eu não posso falar em valores, porque pode ser que surja, ela está divulgando o preço dela. A gente não pode, dentro do CRP, que é o meu conselho, falar sobre o preço das coisas. Mas eu comparo o valor da hipnoterapia, né, como se fosse um valor de investimento mais alto de uma vez só. Agora, se eu comparo o tempo que a pessoa fica no processo terapêutico com o tempo que a pessoa fica dentro de um processo de hipnoterapia, o valor da hipnoterapia é infinitamente mais baixo. Embora o montante que você vai dar investimento na hora, naquele momento da hipnoterapia, que tem um funcionamento diferente, né? São só algumas sessões, é diferente de um processo terapêutico que a gente nem determina quantas sessões são, é muito menor o valor que você investe dentro de um processo de hipnoterapia do que você investe dentro de um processo de psicoterapia. Porque a gente tem que ter claro, assim, que esse retirar de camadas de cebola pode demorar alguns anos. Por quê? Tem uma outra diferença que é importantíssima que eu estou lembrando agora, e que eu vou falar isso e vou fechar, tá? Vou finalizar, porque nós já temos aqui praticamente 1 hora de conversa sobre isso. Bom, por que que o processo psicoterapêutico também é mais demorado que dentro de uma hipnoterapia? Pelo seguinte motivo. Quando a gente começa a fazer um processo psicoterapêutico, a gente vai normalmente com uma questão mais grave. Eu estou com um problema no meu relacionamento, é isso que eu quero mudar, eu preciso resolver essa questão da minha ansiedade, a gente vai com uma questão. Mas aí a gente chega durante, né, o andar do processo psicoterapêutico, e aí eu não estou só mais falando da minha ansiedade, eu não estou só mais falando do relacionamento com o meu marido, eu estou falando da minha vida. Eu estou falando de todos os braços do polvo, né? Os 8 que percorrem a minha vida. Eu estou falando da minha espiritualidade numa sessão, na outra sessão eu estou falando com meus filhos. Tá, mas você não veio buscar aqui por uma dificuldade de aprendizagem? Vim, mas o que está me incomodando hoje é isso, depois é aquilo. Então, meio que a gente começa numa cebola, depois a gente pega outra cebola, daí a gente cata outra cebola. E no fim a gente está com um monte de cebolas que a gente começou a descascar simultaneamente. Já dentro de um processo de hipnoterapia, é extremamente focado. É uma cebola que eu vou lá e corto. Ou seja, você quer trabalhar o que dentro da hipnoterapia? Como uma pessoa que me procurou. Eu tenho que trabalhar meu processo de dificuldade financeira, eu tenho que trabalhar a questão do meu relacionamento com meu marido, e tenho que trabalhar a questão com o meu sono, que eu nunca soube dormir, Sandra, eu nunca aprendi a dormir. Minha mãe sempre, desde que eu era bebê, reclamava que eu tinha um sono muito leve. Eu tenho 3 temas. Eu consigo fazer uma sessão de hipnoterapia para resolver os 3? Não, eu tenho que fazer 3 sessões de hipnoterapia. Por quê? Porque eu vou na raiz do quê? De quem problema? De um. Eu preciso saber qual é o problema, porque eu vou na raiz daquele problema. Por isso também é muito resolutivo. Eu pego só uma cebola e me dedico àquela cebola. É aquela estrada daquele comportamento que eu vou traçar de forma diferente. Não vou abrir infinitas picadas que
acabam me dando uma amplidão que eu sinto, sim, melhora. Todo mundo que começa a fazer processo terapêutico melhora. No mínimo, a pessoa assim, diz assim, eu estou mais aliviado, porque eu brinco que um consultório de um psicólogo é como uma grande usina de reciclagem. A pessoa vai lá, deposita o lixo e sai leve, sai melhor. E a gente, enquanto terapeuta, a gente vai lá e recicla aquele lixo. Para a próxima pessoa que entrar, poder também depositar mais lixo para essa reciclagem. Então, sempre o processo psicoterapêutico é extremamente útil, porque ele organiza a vida da pessoa, ele encaminha a vida da pessoa, ele dá mais clareza sobre o que a pessoa está fazendo nesse mundo, sobre aquilo que ela quer, e causa o alívio, porque é muito bom quando a gente pega o nosso problema e divide, e deixa ali. Eu não preciso mais me incomodar com aquilo, eu tenho já uma orientação sobre o que fazer. Então, é muito confortante. Ah, e a hipnoterapia? Hipnoterapia, eu digo sempre o seguinte: no mínimo, ela reduz 50% da sua questão. Ah, mas não é 100% que é a proposta? É isso que a gente quer. Mas, como eu falei para vocês, a hipnoterapia corresponde a 50% do caminho. Eu tenho lá, eu abri a estrada, tá lá prontinha para você percorrer. Agora, quem é que vai percorrer? É o hipnoterapeuta? Que vai ligar todo dia para você e falar: escuta, você percorreu hoje essa estrada? Não. Não, você está aqui dentro do seu livre-arbítrio. Você veio para você crescer, você veio para ter autonomia. Então, depende de você começar a percorrer essa estrada por livre e espontânea vontade, ou seja, reafirmar o seu querer para você todos os dias. Então, eu te dou o controle, tá aqui, você tem o controle, mas será que você vai querer usar ou você vai deixar ele encostadinho aqui do seu lado, né? Então, é isso, ok? Fico por aqui, agradeço a sua audiência. Se tiver qualquer comentário, dúvida, estou aberta para responder. E a gente vai fazendo assim. Eu tenho a proposta de continuar fazendo algumas lives para esclarecer, para explicar, para facilitar a sua escolha, a sua vida, diante aí do seu processo de transformação. E eu fecho hoje agradecendo a tudo que eu recebi no dia de hoje. Eu tive um dia incrível. Depois vocês vejam o post que eu fiz na minha página pessoal, foi do dia de hoje, segunda-feira. E vai no meu lema: mude o mundo, mude você. Tchau, grande beijo para vocês e até a próxima live.